Olá, bom dia a todos. Meu nome é Roberto Santos, eu sou artista, pesquisador. A minha formação acadêmica, ela se dá início na FPA, em artes cênicas, e eu dou seguimento a essa minha formação na especialização também. Atualmente eu estou na Unesp, no Instituto de Artes, desenvolvendo uma pesquisa que se refere aos trajes e indumentárias de candomblé, dentro desse universo das manifestações negras no Brasil. O meu percurso de trabalho, ele se inicia como modelo, desenvolvendo um trabalho fotográfico para vários fotógrafos e também para artistas das artes visuais. E logo em seguida, eu, fazendo vários cursos como modelo, eu percebo que há uma possibilidade de eu trabalhar também com o corpo. E eu descubro uma modalidade na época que se chama manequim vivo, que eram atores, modelos, que interpretavam manequins de fibra com trilha musical, com trilha sonora, e desenvolviam vários trabalhos performáticos a partir desse diálogo com essa técnica da época. Após esse trabalho que eu realizei, eu me descubro também na dança, em primeiro momento, fazendo cursos livres, mas já tendo um olhar e um desejo de viajar para o exterior. E eu descubro nesse trajeto as manifestações populares brasileiras, as danças brasileiras do Brasil. E eu vou me aprimorando, vou fazendo cursos com relação a essas danças, conhecendo essas linguagens. E num determinado momento, eu recebo um anúncio de um balé. Esse balé se chama Balé de Arte Negra da UMES, que ele foi fundado no Teatro Denoir de Oliveira, ali na região do Bexiga. E qual que era o tema desse balé de arte negra da UMES? Era justamente trabalhar todas as questões problematizando o lugar do negro nas artes no Brasil. Nesse caso, qual que era o foco maior? Trabalhar as danças negras, a dança afro, tendo referência às danças da Serra Leoa, Mercedes Batista, que ela tinha uma relação muito forte com a dança moderna, e as danças dos terreiros de candomblé, que tinha por sua fonte de referência a dança dos orixás. E dentro desse processo de trabalho, o que nós desenvolvemos? Desenvolvemos 2 contos. Um deles foi a Fuga do Tio Ajaí, e logo depois a Revolta dos Malês. Então, dentro desse balé de arte negra, eu permaneci durante 4 anos, onde nós tínhamos um diálogo com a dança moderna e também com as danças de terreiro, e isso se desdobrava dentro dessa dança-teatro a partir desses contos que se transformavam em espetáculos. Nesse interim, eu tive a oportunidade, que eu já estava já com esse desejo e buscando processos seletivos para viajar para o exterior. E eu consegui uma oportunidade para viajar para o Japão. Eu trabalhei numa casa, que era uma casa muito famosa, muito conhecida, que se chamava Samba Pátio. Essa casa, na época, ela já tinha 25 anos de existência e ela fazia esse intercâmbio cultural, levando as danças brasileiras para o Japão, dentro desse espaço. Ele era um restaurante lounge que tinha essa temática, digamos assim, já sendo perpetuada durante muito tempo. Porque o que acontece? No Japão, começa a ter esse fluxo de exportação de espetáculos brasileiros pelo contato desses japoneses com as escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, surgiram no Japão, entre finalzinho da década de 70 para 80, essas casas de show, onde esses empresários japoneses vinham para o Brasil em busca desses novos talentos. E eu fui um desses contemplados. Ao mesmo tempo que eu estava no Balé de Arte Negra da UMES, eu sou convidado a ir para o Japão. Me afasto do balé após a primeira estreia, a primeira temporada. Faço a minha turnê no Japão. E logo depois eu retorno para o Brasil para fazer a segunda temporada. E o que era como ponto de referência para nós nesse show internacional brasileiro? Nós tínhamos uma dança que representava cada região do país. Então, por exemplo, a região sudeste,
ela era representada pelo samba, juntamente com a dança de fitas. Quando nós pegávamos a região Nordeste, nós trabalhávamos com as danças africanas, com a capoeira, com o maculelê e com o maracatu. Quando nós íamos para a região Norte, nós trabalhávamos um pouquinho com as danças indígenas. Então, a gente tinha danças que se remetiam a essa cultura da região Norte. A Centro-Oeste, a gente trabalhava com as danças do carimbó, e todo esse nosso trabalho ia se desenvolvendo a partir dessa busca dessas danças regionais para formar esse show. Então, nós tínhamos coreógrafos dentro do grupo, tínhamos também dançarinos que tinham essas vivências, porque cada um era de uma localidade específica, porque os contratantes, eles tinham esse foco de trazer dançarinos que tinham uma relação com essas culturas locais. Então, as pessoas traziam consigo já sua experiência de dança com relação às áreas que viviam, que nasceram. E a gente ia fazendo essa troca, uns com os outros, de acordo com a cultura de cada um. E foi nesse momento que eu tive essa inquietação de pensar o contexto da minha alteridade como negro, como afrodescendente, e o que eu poderia contribuir dentro desse trabalho, porque ele não era somente um trabalho de entretenimento, ele era um trabalho que ele tinha um viés cultural. E foi necessário fazer uma imersão, inclusive, buscando conhecimentos dentro de um contexto não formal a respeito dessas danças, o que elas queriam dizer e quem as tinha criado. Foi onde eu começo a entrar dentro desse contato com a teoria para entender essas danças e qual era o meu papel nesse país. E isso fez com que eu percebesse que a maioria das danças que nós estávamos fazendo ali, elas tinham um viés que conversava com os povos trazidos para o Brasil no tráfico transatlântico e também toda a problematização desses povos em terras brasileiras na diáspora, que não se resumia somente ao negro, se resumia também ao povo indígena, ao povo europeu colonizador, e como que esses conflitos iam se amalgamando, se juntando, e também como essas manifestações populares iam também ocupando um espaço em terras brasileiras perante esse período do tráfico transatlântico e também da diáspora. E isso fez com que reverberasse em mim, inclusive, até um sentimento nacionalista, sabe? De me ver como brasileiro, de me ver como negro, de me ver como afrodescendente, e que meu papel ali não era somente dançar, era também de enaltecer minha cultura e ter orgulho de quem eu era, de onde eu estava vindo, né? E eu comecei a questionar, inclusive, qual era o meu papel como artista, porque eu já me via como artista, já me via como uma pessoa da arte. Então, isso fez com que eu começasse a questionar o meu papel até como um propositor de ideias e como um formador de opinião a partir do meu trabalho artístico. E outro detalhe, tendo ainda como ponto de partida o meu próprio corpo. Meu próprio corpo era o objeto de trabalho, era o objeto de pesquisa. Eu comecei a pensar todas essas questões. E elas foram tomando conta, elas foram criando um corpo. Eu fiquei dentro desse processo da dança internacional durante 8 anos. Foi de 2000 até 2008. Então, eu fui para o Japão, logo depois eu fui para Taiwan, de Taiwan eu fui para a Turquia, da Turquia eu fui para o Chipre. E finalizei a minha turnê no Chipre, porque as temáticas eram sempre as mesmas, né? Porque já tinha um formato desse show brasileiro que trabalhava com essas danças que eu citei anteriormente. E eu tive uma crise na Turquia e no Chipre, que eu comecei a me perguntar o que eu queria exatamente com a minha arte. Que eu já tinha feito várias coisas interessantes, tinha conhecido várias culturas, mas que estava faltando alguma coisa. Aí foi onde eu percebi que eu estava vazio. É onde eu entro na busca de sentidos no estudo teórico, ao optar pelo estudo na academia, a ir para a faculdade. E chegando na faculdade, o que acontece comigo? Eu falei, bom, agora então eu vou fazer uma imersão dentro somente da teoria, vou desenvolver um trabalho teórico para juntar com a minha praxis e vamos ver como isso se desdobra. Aí pensei comigo, eu finalizo aqui a minha carreira. Não, eu me enganei profundamente. Justamente por quê? Porque todos os professores da FPA, até hoje, eles não são somente professores, eles são artistas
professores, artistas, educadores, e todos eles possuem uma linha de pesquisa que conversa com a arte e com a teoria. Então, eu concluí, a teoria caminha junto com a praxis, elas não estão dissociadas umas das outras, elas estão juntas. Então, eu vou procurar entender cada linha de pesquisa desses artistas, professores, artistas, educadores, e agregar isso ao meu repertório, ao meu conteúdo. E eu me dei muito bem. Foi, assim, algo muito bom, porque eu percebi que anterior a mim, haviam outros artistas que já dialogavam com as mesmas linguagens que eu estava trabalhando. Tinham artistas que tinham as mesmas inquietações que eram muito parecidas com as minhas. Aí eu passei a entender melhor o que era o meu próprio processo a partir desse diálogo com essa teoria. E perceber também o quanto tinha de autoria no meu trabalho, o quanto o meu trabalho tinha como essência que falava sobre mim mesmo, sobre minhas inquietações, sobre as minhas questões pessoais como um ser atuante, como um ser vivente e como um profissional também da arte. Então isso fez com que eu fosse criando um outro corpo, acumulando mais conhecimentos, mas também fazendo com que esses conhecimentos viessem à tona através da expressividade artística. Tanto é que durante os 4 anos e meio que eu fiquei na FPA, nós tínhamos todo semestre experimentações, experimentos que nós apresentávamos uns para os outros. E esse experimento, no meu caso, era como se eu estivesse fazendo uma apresentação de fato. Não era somente uma experimentação. Eu estava me apresentando de acordo com o tema que nós havíamos escolhido, que nós havíamos estudado, e eu queria trazer isso. E por eu ter essa preocupação e já esse olhar artístico para tudo que era feito ali, eu passei a me preocupar muito com essa questão, tanto do figurino, da maquiagem, desse uso dos materiais orgânicos, e sempre dialogando, né, com cada tema, porque nós tínhamos 8 aulas, e cada professor tinha uma linha de pensamento, tinha uma linha de pesquisa. Então eu procurei me aproximar de todas elas e tentar fazer com que eu me fizesse claro perante aquilo que eu gostaria de dizer. E uma coisa que me chamou muita atenção na FPA, que justamente a partir das propostas, todos os professores nos instigavam a trazer a nossa autoria, a trazer o nosso entendimento sobre aquele assunto e a nossa colaboração. Isso se dava a partir de todo o processo criativo. Então eu fui percebendo que a minha alteridade, ela estava já criando um corpo a mais dentro do meu processo de vida, meu processo artístico, porque eu sempre tive isso como uma profissão. Não era somente um estudo, não era um hobby, não era algo que eu fazia nas minhas horas vagas. Era algo que fazia parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. E dentro de tudo isso, eu também comecei a problematizar o que era esse ser artista. Porque para nós, por exemplo, aqui no Ocidente, o ser artista é aquele que está na televisão, é aquele que está na capa da revista, é aquele que está no reality show. E na realidade, o ser artista ele é muito mais do que isso. Porque a gente tem isso, aquela pessoa que se considera artista, ela tem isso na sua veia 24 horas por dia. E não necessariamente você tem que estar na televisão, na capa da revista, no reality show ou no show de entretenimento, desenvolvendo o seu trabalho. Se você é artista, se você se vê, se reconhece como tal, você é 24 horas assim. Então, dentro desse meu processo, eu fui percebendo que realmente eu tinha a certeza que eu era um artista, que eu estava propondo um trabalho artístico e também fazendo uma pesquisa já. Já estava fazendo uma pesquisa a partir de mim mesmo, da minha própria experiência. Tanto é que essa minha pesquisa ela vai reverberar na minha monografia, que foi apresentada em 2014, sob orientação da professora Sandra Soares e do professor André Latorre, que vocês depois poderão consultar. E essa monografia de especialização ela se chama O Corpo Híbrido nas Artes, porque eu traço um paralelo dos referenciais teóricos que eu consegui absorver durante todo o processo de estudo, juntamente com a minha prática, com a minha praxis. E isso foi muito bom, porque trouxe para mim um outro corpo. Só que dentro desse corpo, eu percebi também essa coisa que eu chamo de híbrido, porque embora eu seja negro, seja afro-brasileiro, eu trabalho com referenciais teóricos negros, eu também trabalhava com outros referenciais teóricos. Então, cada linguagem que eu me propus a experimentar, a desenvolver um trabalho, eu fui criando relação
com esses teóricos, com esses artistas também. Então, por exemplo, quando a gente fala da dança, eu me aproximei bastante da Pina Bausch, me aproximei bastante do Alvin Ailey, que é um grupo, tanto a Pina Bausch quanto o Alvin Ailey, eles são grupos que trabalham com a dança moderna e com a dança teatro. E observando o trabalho do Alvin Ailey, embora seja um grupo feito por um ativista negro americano, os temas que ele traz dentro do seu contexto de trabalho e da sua poética na dança, ele contempla todas as pessoas. Porque ele está trabalhando com essências humanas. A mesma coisa a Pina Bausch. A Pina Bausch ela vai trabalhar com as problemáticas do ser humano. Então, tanto um quanto o outro, cada qual a sua maneira, vai desenvolver uma pesquisa onde essas inquietações humanas são colocadas dentro de um fazer artístico, onde o corpo vai reverberar esses movimentos e vai expressar essas questões. E isso foi muito importante para mim, porque isso dialogou, inclusive, com o meu trabalho anterior, no próprio Balé da UMS, e também no exterior, onde eu estava também buscando essas coisas todas, esses diálogos, essas aproximações. Então, isso, para mim, é um dos meus, assim, digamos que é uma das minhas preciosidades para o meu trabalho, porque eu vejo o quanto é importante haver um embasamento, mesmo que nós tenhamos o teor subjetivo, tenhamos a questão empírica, a questão da prática, que é a praxis, mas uma vez que a gente tem também esse interesse pela teoria, a gente vai conseguir enriquecer ainda mais e também dialogar com essa sociedade que nos cobra esse lugar. Né? Nós somos definidos, nós somos analisados por papéis. Nós temos que legitimar quem nós somos. Essa é uma realidade. Ao mesmo tempo que é um problema, aí eu já começo a pensar nesse desafio. Quais são as estratégias que Roberto Santos, artista e pesquisador, cria para dialogar com essas problemáticas dentro de um país onde você possui 54% da população negra afrodescendente e também com essa desigualdade social que não nos permite estar dentro de um ensino universitário, dentro de uma academia, porque ela foi pensada não para nós, foi pensada para outras pessoas. Então, tudo isso vai me mobilizando. Tudo isso vai efervescendo aqui dentro de mim e eu tento traduzir isso dentro do meu trabalho artístico. Tá? No site, por exemplo, que nós abrimos aí nessa página, quem conseguiu abrir, eu falo um pouquinho dessa minha experiência com relação à dança nacional e internacional. Então, vocês vão ver que estão 2 links aí que vão falar um pouco sobre isso. Vocês podem depois pesquisar, dar uma olhadinha e tentar absorver o máximo disso, além também de ter contato com essa monografia quando vocês retornarem para as aulas físicas na faculdade. Isso está na biblioteca, está à disposição de todo mundo. Então, vocês podem assim, degustar isso, se deliciar com isso tudo, tá bom? Aí eu vou abrir um pouquinho agora para as conversas, para as perguntas. Fiquem à vontade. Eu ia pedir para você falar um pouco sobre a sua performatividade, a diferença entre você ser suporte, acho que de repente aquela obra do Heródoto seria interessante, né? Para você contar, que é aquele figurino carne, né? Não sei, você vê esse trabalho, eu acho que é interessante, o vídeo que você gravou também, e também como que é você ser criador performático. Sim, né? sim. Acho que de repente, não sei, seria talvez começar a conversa por aí, vocês também perguntem, tá? Porque como eu sei tudo que o Roberto já fez sim, faz, claro, perfeito. o Roberto é uma dinamite, então acho que ele está sempre aprontando. Às vezes eu ligo para ele e falo, Roberto, qual que é o aprontamento do mês? Sempre alguma coisa acontecendo, né? E também a questão do carnaval, que eu acho que é importante também, sei lá, acho que contar um pouco sobre esse corpo performativo aí. Sim, tá sim. Bom? Sim. Vocês querem fazer uma pergunta antes? Isso. A gente pedir para aceitar a Laura, que ela tá tentando sim, vamos aceitar a Laura. Sala. Venha, Laura, venha conosco, querida. Venha, Laura. Obrigada. Laura, bom dia. Laura Lambert. Bom dia, seja bem-vinda. Se mais alguém aparecer, por favor, me chamem, tá? Que a gente libera a entrada das pessoas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou a gente pode já dar seguimento para falar um pouco sobre essa performatividade? Podemos?
Então, vamos lá. O meu contato com a performance, ele vai justamente, digamos assim, na realidade eu já realizava performances, né? Mas dentro de um outro viés, dentro de um outro olhar. Ela vai tomar um corpo maior, mais consciente, do 4º semestre da FPA, onde foi possível trabalhar com um dos professores que ele trabalha com o teatro contemporâneo, que ele vai conversando com as linguagens da performatividade também, da performance, que é o professor Daniel Gonzalez. Então, nós trabalhamos ali com um tema bastante denso, que era a partir de um conto da Hilda Hilst, que é o Caderno Rosa de Lori Lambe. E esse conto, ele tem umas questões voltadas para essas relações onde a problematização dela é sobre as sexualidades. Ela vai trabalhar sobre isso, sobre a questão da sexualidade, sobre as anomalias, né, das sexualidades. Então, a partir disso, houve uma escolha dos capítulos, né? E o desafio foi: quais são os elementos que conversam com o seu personagem e como que você pode desenvolver a sua ação performativa fazendo uso de elementos orgânicos. Então, nós fomos buscando isso. Então, tinha uma parte que falava muito sobre essas questões da pedofilia, falava muito sobre a questão do machismo, falava muito sobre essa questão do sistema patriarcal e da submissão feminina. Então, eu busquei trabalhar, por exemplo, com elementos aquáticos, elementos marítimos, frutos do mar. Trabalhei muito com isso. Quando a Sandra traz para nós essa questão do trabalho do Ayrson Heráclito, o Ayrson Heráclito, ele é um artista, que ele é negro, ele é afrodescendente, ele é baiano, e ele vai utilizar a carne seca para falar a respeito da exploração do tráfico negreiros por uma família na Bahia que se chama Família Dávila, que eles tinham o hábito de marcar os seus escravos com ferro quente, tal como era feito com bois, com gados. E essa família, ela tinha, até hoje, essa família ela tem herdeiros na Bahia. Justamente por quê? Porque foi uma família muito grande, muito poderosa, muito rica, que estendeu toda a sua riqueza para outros estados na região do Nordeste. Então, a gente vai encontrar resquícios da família Dávila, tanto na Bahia, quanto em Pernambuco, nas regiões ali muito próximas da Bahia, a gente vai encontrar. Então, o que o Ayrson faz? Ele problematiza essas questões dentro desse ritual performativo, onde o nosso figurino são peças, pedaços de carne seca. E isso é colocado no nosso corpo. Nós somos colocados em fila, tal como eram feitos com os escravos. E logo depois ele vem e, com o ferro quente, que está ao nosso lado, sendo aquecido pela brasa, ele vai nos marcando. E é onde se dá o ápice dessa performance, porque todos nós temos uma certa reação, cada qual tem uma reação. E foram reações adversas. Por exemplo, no meu caso, eu entrei logo no estado de performance no primeiro contato que eu tive com ele a partir do próprio tema, porque eu não o conhecia. Então, isso já começou a reverberar em mim uma inquietação, um certo incômodo. Nós tivemos, assim, 4 encontros para que depois houvesse o acontecimento da performance oficial, que foi na abertura da exposição Terra Comunal, da Marina Abramovic, no Sesc Pompeia, que dialogava com essas performances que tinham um contato e uma relação com o olhar dela sobre essa performatividade, sobre essa relação do corpo perante questões sociais. Então, ela trazia muito esse lugar. E a performance do Ayrson foi escolhida para fazer parte desse grupo, que eram 8 performances específicas, porque ela estava ali somente trazendo todo o trabalho dela em registro videográfico e fotográfico também. Então, dentro dessa questão do Ayrson, foi muito interessante, porque no momento que ele se colocou perante a mim, ao invés de eu recuar, eu avancei para cima dele com o meu corpo. Foi algo muito interessante, assim, sem nenhuma palavra, eu olhei no olho dele, ele me marcou com o ferro quente, em cima da carne, mas eu encarei ele o tempo todo.
o tempo todo. E depois de alguns Tem um minutos... vídeo com aquele Sim, trechinho? sim, Você pode sim. colocar? Eu vou buscar ele aqui, aí eu vou pegar ele aqui no YouTube, aí eu mostro para vocês. Eu não sei como que a gente pode fazer aqui, Tudo bem, mas eu posso passar o link aqui, vocês dão uma olhadinha, só um minutinho, no chat, tá? porque todas as vezes que eu me Sim. lembro, na verdade, desse vídeo, eu me emociono. Então, assim, não tem como eu não... a gente tem que ver. Tá, um Eu minutinho só que eu vou acho. mostrar para vocês. Eu vou pegar ele aqui, aí eu coloco aqui no chat e vocês abrem para dar uma olhada, tá? Só um minuto, por favor. Porque acho que não tem que ver para a gente poder sentir o que que é, né? Sim, sim, claro. E Um como você minutinho só. participou, melhor ainda, né, da questão das suas sensações sobre esse trabalho. Sim, sim. E o mais interessante, porque eu levei uma fotógrafa para poder fazer o apoio fotográfico para eu ter isso como um registro. E ela falou que ela ficou muito, ela já me conhece há muito tempo, ela me acompanha há muitos anos. Ela falou assim, Roberto, não era você ali. Pela primeira vez na minha vida eu vi uma outra coisa que não era você. Isso me deixou muito assustada. Eu falei, é o antepassado, com certeza, né? Porque a própria É muito performance dele forte, trabalhava com gente. essa questão do antepassado, né? Ela falou assim, Roberto, eu fiquei assim muito surpresa com o que eu vi ali, porque eu consegui, não era você que estava ali. Eu falei, o performer, não, mas tinha algo além, algo mais que o performer. Eu falei, é o antepassado, com toda certeza. Um minutinho só que eu vou ver aqui o link para vocês, tá? Então, tem como você compartilhar a tela aí, Tem? né? Tá. É share screen, é isso, gente? Ele entra no share screen. Amanda, você pode dar uma forcinha? Ou Sim, quem sim. Aí o que acontece? Mas eu tenho que abrir primeiro a página no YouTube, não é isso? Eu É, abro primeiro. Então vamos lá, vamos isso. fazer por etapas, porque eu sou assim, estreante no Zoom, meninos e meninas. Só um minutinho. Não tem como a gente não ver, gente, tá? Sim. A gente tem acho que só alguns minutos, é isso? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. E o Tem bom essa. é que não vai cair, né? Apareceu, essa reunião não tem mais limite de tempo. Acho que como é a primeira vez que você usa o Zoom, eles deram boninhos para você. Ai, que maravilhoso, meninas! Que Você lindo! tá chique! Chique, eu acho Nós chique. somos assim, né, gente? Um minutinho só que eu tô vendo aqui para vocês. Só um minuto. E nesse caso, gente, ele foi suporte dessa obra, né? Ele não foi o criador, mas ele foi o suporte. O suporte é quando o performer ele cria a performance e ele convida alguns performers para realizarem corporalmente a performance, né? Então é a diferença de você ser o criador e executor de você ser o suporte. Que no caso, suporte que fala, né, Rô? Isso. Eu vou Que falar no um pouquinho caso sobre isso depois, mas pode dar continuidade, Sandra, por favor. é o que ele fez não só com esse artista, como alguns outros, né? Tem essa Sim. proposição de trazer nesse corpo formativo dentro da arte, né? É que esse eu acho extremamente forte, porque o Roberto também é descendente de baianos, né? Então, acho que tem... Aí, como ele fala da questão dos ancestrais, né? Tanto é que acho que é importante a gente também falar dessa família, né? A Garcia Dávila, ela tem castelos, inclusive lá na região da... Como chama aquele lugar? Ponto do Forte, lá, Forte, aquele lugar famosão que tem lá na Bahia, né? E é bem pesado. Eu fui visitar e é bem pesado aquele lugar, por conta da questão toda do que essa família fazia, né? Isso. E outro detalhe também, como essa região é a região do recôncavo baiano, então a gente vai ter uma forte influência dessa família lá. Então o Ailson ele se apropria disso para poder trazer essa transmutação da carne, que ele fala que ele está fazendo um ritual onde ele transmuta essa energia que foi deixada ali naquele local. Então a performance dele é uma performance ritual. E ele levanta questões com relação a essa performance, porque ele está denunciando esse acontecimento da escravidão e ele traz isso para o contemporâneo. Aí a pergunta que ele faz é: como que nós lidamos hoje com essas questões, com esses resquícios deixados pela escravidão, que fazem parte do nosso dia a dia, que estão dialogando o tempo todo conosco? Como é realizar essa transmutação a partir dessas realidades apresentadas para nós? Então, a performance dele, ela vai justamente trabalhar essas questões.
E outro detalhe, né? Ele busca dentro desse grupo de performance, que foram 30, corpos diversos. Não há um perfil ideal, porque ele também vai ter como base esse processo de miscigenação no Brasil. Então, ao mesmo tempo que ele está falando sobre essas questões, ele fala sobre a problemática da miscigenação e também do contexto de higienização estabelecido pelo Estado, dentro do contexto histórico brasileiro, onde se queria aniquilar, queria extinguir a raça negra no Brasil. Mesmo depois de todos os acontecimentos, toda a exploração, de todas as questões que envolve, né, esse tráfico transatlântico. Então, ele vai levantar isso de uma maneira bastante explícita, sem nenhuma parcimônia, e vai colocar isso nesse trabalho, tá? Aonde que eu aperto? Já está aberta a página, onde que eu entro aqui, por favor? Ah, tá, no share screen, é isso? Aí eu abro o share screen, ok. Ótimo. Vamos ver aqui. Ok. Pronto. Não, deixa eu ver se deu certo. Vamos ver. Ok? E aí, não estamos vendo ainda o vídeo. Tá abrindo, tá indo. Tá abrindo? Aí. Ótimo. Perfeito. Deu certo. Agora coloca a... Só ver se tá indo o som, né? Precisa ver se compartilhou o som só. Dá o play. Tá sem som aqui pra gente. Não tem som para vocês? Quando você compartilha a tela, você tem que ir embaixo no quadradinho Sim. e habilitar também o compartilhamento de som. Ok, então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar um pause aqui. E vamos para... A gente retorna, né? Isso, para o compartilhamento. Sim, vamos no Zoom. Ok. Qual é o próximo passo? Ah, não, você tem que parar o compartilhamento mesmo, tipo, parar de compartilhar. Parar, tá. Então deixa eu parar ele aqui, peraí. Um minutinho só. Prontinho. Isso. Aí você coloca para compartilhar de novo. Isso, ok. Vamos Aí compartilhar. embaixo na verdade embaixo não, né? Tem a opção de você compartilhar só a tela ou compartilhar todas as telas. Você clica em compartilhar todas as telas. Deixa eu me ver aqui. É somente uma, onde eu vou clicar. Cliquei aqui, isso. Na própria tela dele, certo? E agora, o que a gente faz? Eu acho que é todo... Amanda, como que aparece o botão? Você lembra Eu exatamente? acho que é embaixo. Bem embaixo onde você vai no... Você escolheu, né, qual você vai compartilhar. Embaixo deve ter uma opção de som que você tem que clicar para ficar um certinho. Vamos ver. Aqui tem Share Computer Sound. Deve ser esse daqui. Isso! Esse, Isso. pronto. Arrasou! Pronto. Tá ok agora? Acho que é isso. Tem som, Roberto, esse vídeo? Sim, ele tem. Isso, tá certo. Eu Ok. trago a memória dos maus tratos. Então eu trago em cena essa ideia desse holocausto que foi a escravidão. E eu comecei a pensar um corpo, né? Um corpo que tivesse uma certa conexão com essa história, com esse passado, com esses fantasmas. Surgiu a ideia da carne, né? Da carne de charque, uma carne mista, mestiça, entre gordura e carne. Aí eu pensei na carne justamente como uma metáfora deste corpo de homens que foram escravizados. A dor e a ferida da escravidão negra, né, no mundo não diz respeito apenas aos afro-brasileiros, afro-americanos, os escravos descendentes ou os homens que foram escravizados. E eu convido essas pessoas justamente para viver esse processo.
ato físico, né, de marcar a ferro em brasa um corpo trouxe e despertou memórias muito antigas, né? Então é o cheiro, né? É o som da carne assando e é a combustão e que tocam na ferida, nesta ferida que para mim deve ser transmutada pela arte, estetizada, mas nunca esquecida. E transformar a energia desses fantasmas, desses espíritos todos de mortos, que na Bahia a gente chama de Egum, né, em uma energia revolucionária, uma energia positiva e transformadora. Ver isso, ouvir isso, estar presente disto, me ensinou coisas que a literatura e que a história não me ensinou, não foi tão eficiente nos seus relatos, nas suas descrições. Meu maior objetivo enquanto performer, enquanto pessoa, é buscar justamente curas. Ave. Pesadíssimo. Parabéns. Essa foi a proposta do Ayrson. Sandra, seu áudio tá desligado. Como foi pra você, Roberto, fazer esse trabalho? Nossa, eu acho que eu ia ter chorado todos os momentos do trabalho, ter feito o trabalho chorando. Olha, esse trabalho ele foi um trabalho muito sério, assim, inclusive ele gerou um diário de campo, porque no momento que eu estive com ele, ele falou de todo o trabalho, mas ele não aprofundou muito bem. Então eu fui buscar mais informações. Ele citou, ele falou a respeito. Aí eu fui entender melhor o que era essa transmutação da carne e qual era o processo dele de trabalho. Eu falei, eu tenho que buscar a biografia dele e tentar entender esse trabalho melhor. Aí quando apontou a família Dávila e esse processo escravocrata na Bahia, região do Recôncavo Baiano, e as atrocidades dessa família. Aí eu comecei a pensar nos meus antepassados, né? Porque a minha família ela é baiana, tanto meu pai quanto minha mãe. Eles são da parte do Recôncavo, né? Eles são da região próximo à Feira de Santana. Eles nasceram num vilarejo e meus pais foram criados numa fazenda. Eles vieram para São Paulo quando eles tinham 18 anos, fazendo uma migração, buscando condições para sobreviver aqui, devido à falta de condições básicas na região onde eles moravam. E eu falei, bom, vamos ver o que isso vai... Eu estou tendo esse primeiro momento, essa impressão, estou inquieto com algumas coisas, porque eu estou indo ao encontro de uma realidade que também faz parte da minha família, e vamos ver o que vai acontecer no decorrer da performance, né? Aí no dia que foi marcado, ele marcou um horário determinado para nós. E assim, simplesmente o silêncio tomou conta de mim. Eu falava somente o básico necessário, eu entrei num estado que eu comecei a observar tudo que estava ao meu redor e eu não tinha, assim, a reação nenhuma de verbal, sabe? E isso foi tomando conta de mim, foi tomando conta de mim, foi tomando conta. E toda que na hora da prova das roupas, que a gente teve uma prova anteriormente, porque a roupa ela é feita na hora no seu corpo, né? Todo aquele alvoroço que tinha vários performances lá, tinham várias pessoas, tinha gente de vários lugares. Eles falavam. E aí, muitas vezes não era nada que dialogava com o tema, não era nada que condizia a situação. Aí eu peguei e falei, gente, eles não entenderam muito bem o que esse trabalho está reverberando aqui. Mas eu fiquei, do jeito que eu estava, eu fiquei totalmente assim, calado, sabe? Eu só me dirigi a ele e aos seus auxiliares no momento que eles faziam alguma pergunta, etc. e tal.
Foi feita a prova da roupa. Aí logo depois a gente teve só um reconhecimento de espaço no próprio Sesc Pompeia mesmo, porque foi feito na alameda principal dele, que é na entrada do Sesc, porque ali é uma antiga fábrica. E essa fábrica ela tem ainda esses resquícios dessa época industrial, onde você tinha ali uma arquitetura muito semelhante com a arquitetura dessas colônias, dessas fazendas, né? Então você tem ali uma coisa muito rústica. Então você vai dialogando com aquilo ali, você vai fazendo inclusive vai criando uma imagética, né, de como seria estar naquele tempo, naquele momento. Foi isso que foi acontecendo comigo. Quando nós começamos a performance, que ela foi iniciada exatamente às 19 horas, aí tudo mudou. Assim, eu percebi que eu já estava há muito tempo no estado de performance e iria continuar. E isso foi tomando conta de mim, foi tomando conta, e aquilo foi me deixando cada vez mais imerso nesse universo do Ayrton Heráclito e dessa performance. Eu comecei a ter imagens desse lugar, sem nunca ter ido lá. E foi algo assim muito forte, muito profundo, justamente porque várias pessoas dessa performance desmaiaram. E eu não desmaiei. Quando aparece aquela garota loira com cabelo cacheado, meio prateado, ela desmaiou. Ela era a minha parte, ela ficava de frente para mim e eu de frente para ela. Ela desmaiou. E eu não. E no momento que ele se colocou perante mim como se fosse esse senhor de colônia da família Dávila, eu encarei nos olhos e fui para cima dele no sentido, na hora que ele estava fazendo a marcação do meu corpo, né? Foi algo muito profundo, assim, que ali eu vi que realmente tinha questões que eu precisava trabalhar e que também eu não teria mais como ser suporte de obra de artista. Eu teria que desenvolver as minhas performances. Eu teria algo para dizer, eu teria algo para realizar. Foi aonde eu comecei a trabalhar ainda mais as minhas autorias. Aí, a partir disso, surgiram 3 performances dialogando com questões voltadas para o contexto do tráfico transatlântico e também para o contexto da escravidão. Então, a partir disso, eu fui buscar materiais que pudessem dialogar com essas minhas necessidades para falar a respeito disso. Então, uma delas foi a Seiketsu, que essa Seiketsu ela dialoga com a cultura africana e afro-brasileira, mas também com a cultura oriental, porque tanto a cultura africana quanto a cultura afro-brasileira e a cultura japonesa possuem um ritual de limpeza e purificação que é feito com sal grosso. Só que cada um ao seu modo. Então, por exemplo... Sim. Vocês podem entrar no site, no link Performances. Podem entrar, por favor. Que lá vocês vão ver essas 3 performances que estão lá. Você não consegue compartilhar a tela? Porque às vezes tem gente que não consegue acessar agora. Acho que eu consigo sim, eu vou abrir aqui. Aí a gente faz o mesmo procedimento com share screen, não é? Isso. Vamos fazer, como é então. foto? Sim. Tem gente que às vezes só está usando o celular e não consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Se você puder, é legal. Enquanto você Posso, fala sim. dela, mostrar a foto. Então, eu não sabia disso, que a partir dessa performance do Heródoto, você resolveu fazer as suas, você tinha desistido do seu suporte. Sim, foi a partir dele. Importante. Aqui a gente tem... Estão conseguindo visualizar? Todos vocês? Sim. Sim? Perfeito. Então, essa minha... Assim, após esse trabalho, eu desenvolvi essa performance Seiketsu, que eu fiz o ritual de purificação numa estação do metrô, aqui em São Paulo. E logo depois eu fiz dentro de um coletivo também, um coletivo artístico. Então, no que ela se baseava, essa performance? Ela se baseava nesse ritual de purificação, a partir dessa minha experiência, inclusive, no próprio Japão, porque no Japão, quando acontece esse ritual de purificação? Ele acontece no Ano Novo. O Ano Novo lá, como, por exemplo, não é como nós, que temos esse lugar dessa cultura ocidental americanizada, lá ao invés deles festejarem o Natal, por exemplo, é festejado o nascimento do imperador e a era que ele está regendo. Então, na época que eu estava lá, eu estava sendo regido pela era Heisei, que era a era do imperador que estava no trono no momento.
E quando chega no Ano Novo, eles fazem esse ritual de limpeza por toda a casa com o sal. E logo depois é colocado uma espécie de terrina de sal na porta de entrada, com vários ramos de pinho, com alguns bonequinhos. Esses bonequinhos, eles representam os antepassados daquela família. Então é colocado ali esses bonecos que representam a linhagem da família. Aí quando a gente pega o ritual do sal no candomblé, ele é feito para a purificação do corpo. Então é feito um ritual com o sal, que você vai transferindo para o sal toda a energia negativa que você carrega e tudo aquilo que para você é algo que você julga que seja prejudicial para a sua saúde. Então eu fiz esse ritual lá. Só que ao mesmo tempo, o que a gente tem? O próprio sal, ele por si só ele já tem um teor de purificação, porque a gente se banha no mar. Né? Então, quando a gente se banha no mar, a gente está se limpando também. Aí, o que eu fiz? Para concluir essa performance, eu criei uma instalação com frutos do mar e com pedras naturais, que são pedras de ágata. Então, eu vou criando ali essa instalação após o ritual de purificação das pessoas. Então, conforme eu vou limpando elas, eu vou jogando no chão, aquilo vai criando uma instalação e depois eu finalizo com esses elementos todos. Então, você deixa aquilo dali como um resquício da performance, tá? Então, eu parti muito desse diálogo híbrido entre culturas, que eu percebi que havia uma aproximação com esse teor da purificação e também do ritual, porque as minhas performances, elas partem desse lugar do ritual, do ato em si, da ação performativa. E sempre em diálogo com uma outra pessoa, sempre com... O espectador, ele não é passivo, ele também é convidado a participar. Então, aqueles que demonstram interesse, eu os chamo através de um gesto e eles fazem parte da performance. Então, tem aí um teor também colaborativo. Essa performance que eu criei do Coração Dilacerado, ela vai justamente tratar das questões que são voltadas para esse tráfico transatlântico, em que você tem os navios negreiros, que eles são os tumbeiros. E como o período de trânsito entre a costa da mínica da África, a costa da mina, que corresponde à Nigéria, ao Togo, ao Mali e o Benin, para chegar até o Brasil, se demorava mais ou menos de 6 a 1 ano, a 1 ano e meio na época. E nessa travessia, muitas pessoas morriam. E elas eram jogadas ao mar. Quando elas não eram jogadas ao mar, os corpos ficavam putreficados dentro do próprio porão do navio. Então eu pego e faço uma performance que eu costuro vários corações de boi, representando o coração dessas pessoas que morreram. Então eu faço isso entre, por exemplo, 21 a, digamos assim, 42. Eu posso chegar até 70, 80 corações que eu vou costurando. E conforme eu vou costurando, eu vou contando essa história. Vou falando sobre esse acontecimento. E se as pessoas se aproximarem de mim, eu vou perguntando a elas, né? Se elas possuem uma família, de onde ela é, e o que esse coração dilacerado, né, que elas têm dentro de si, traz como memória. E Onde você fez esse? Esse eu peguei, eu fiz no coletivo. No coletivo lá, era o coletivo Sankofa. Eu fiz juntamente com um grupo de artistas que estavam lá. Foi um trabalho entre artistas mesmo, não foi com público. E no final, o que acontece? Você tem ali esses corações todos enfileirados, como se fossem esses escravos, que também ficavam assim dentro dos porões, e esses corpos depois eram jogados ao mar. E muitos deles iam parar na costa, né? E quando se chegava na costa, aquele corpo estava todo inchado, estava todo em estado de putrefação. Isso quando eles não eram também alimentos, né? Para os tubarões, etc. e tal. E mas por que o amarelo, Roberto, o amarelo? Por que esses tons? Sim, eu usei o amarelo justamente por quê? Porque o amarelo, dentro da cultura iorubá, ele vai representar a riqueza
ele vai representar a realeza e vai representar também o sol. Porque os negros, quando chegaram no Brasil, eles não, embora eles tivessem passado por todo esse processo muito árduo, eles ainda buscaram sentido para viver. Então, eles conseguiram criar artimanhas, estratégias para trazer da memória para o espaço onde eles estavam convivendo seus aspectos culturais e principalmente as suas manifestações, tanto rituais, tanto se relacionando com o culto aos antepassados, as suas divindades, mas também com toda a sua questão voltada para a cultura de onde eles vinham. Então, por exemplo, na Nigéria, a gente tem o culto aos Egungun e aos orixás. E esse culto ele é feito com dança, ele é feito com canto, ele é feito com alegria. Ele não é, por exemplo, o ritual fúnebre, tanto na cultura iorubá quanto no candomblé, ele não é um ritual de tristeza. Ele é um ritual de alegria, por quê? Porque eles entendem, aliás, nós entendemos, que é uma passagem do campo material para o campo espiritual. Então, não é o porquê a gente se entristecer. A gente tem que se alegrar, porque isso demonstra que nós estamos evoluindo do campo material para o campo espiritual. Então, para nós não tem esse lugar do sofrimento, tal como a igreja ocidental e todo o contexto hegemônico patriarcal europeu prega. E outro detalhe também, dentro da cultura africana e afro-brasileira, os entes que passam do meio material para o meio espiritual, eles não são esquecidos. Eles são louvados, eles são reverenciados, eles são lembrados o tempo todo. Essa questão do antepassado, ela é um dos dogmas e um dos alicerces dessa cultura. Então, por isso da escolha da cor amarelo. Justamente por quê? Porque ela simboliza a força e principalmente a linhagem real desses grupos que vieram para cá, porque muitos deles eram líderes em seus territórios, eles faziam parte de uma comunidade, eles eram super importantes. E outro detalhe, quando a gente pensa na Nigéria, tem uma questão. A região de Lagos, a região de Abeokuta, a região de Ilé-Ifé, são regiões que existiam dinastias muito bem organizadas socialmente. Nós tínhamos ali grupos que possuíam uma organização, uma sistematização e toda uma cosmovisão de mundo que, quando o europeu colonizador se deparou com aquilo, ele simplesmente se apropriou e subverteu o sentido. Tanto é que, por exemplo, para nós hoje não fica claro quando a gente pensa que havia escravidão na África de negros contra negros. Mas, na realidade, não era uma escravidão como a gente conhece. Era uma extensão do território pela busca desse poder através das linhagens reais, mas que se agregava a esse outro grupo, ao grupo já existente. Então, eles não perdiam as suas características culturais, eles não perdiam as suas crenças, eles não perdiam as suas questões. E logo depois, eles se tornavam até mesmo agregados da família. Diferente do que aconteceu no Brasil, que você passa a ser subserviente, você é tido como um ser sem alma, você é tido como alguém que está a serviço de um processo escravocrata que tem como ponto de referência a extensão capitalista comercial, e esse corpo é usado para isso. Tanto é que tem toda essa manipulação. E é interessante, porque nesse período a igreja também está aliada com a coroa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai impor os seus dogmas, o seu contexto religioso, porque esse grupo ele é tido como sem alma e eles são tidos como profanos, quando na realidade eles não eram sem alma, eles não eram profanos. Eles eram dotados de uma cultura diferente. Então, você tem aí uma problematização que não abarca a diversidade cultural humana em todas as suas esferas, em todos os seus aspectos. Porque eram sociedades constituídas de valores culturais, sociais, religiosos e humanos também. Então, essa minha performance ela vai trabalhar muito com isso. E a escolha é justamente para trazer, através do tom amarelo, essa força desse grupo, porque é um grupo que resistiu nas diásporas. Né? Hoje, embora nós tenhamos todas as problematizações com relação à cultura negra e africana e afro-brasileira no Brasil, nós estamos aqui resistindo, né? Existindo para coexistir. E a gente tem força para lutar com relação a isso. Né? Nós temos dispositivos para isso.
Então, eu acho que falar um pouco sobre essas questões se faz importante. Então, ao invés da gente usar também a questão da vitimização, vamos trazer o fato, vamos trazer o problema, mas também trazer as qualidades desse grupo e a importância que eles têm dentro da formação do povo brasileiro. Então, essa minha professora vai trabalhar muito com isso também. E outro detalhe, o próprio africano, ele tem o hábito de se vestir muito bem, com cores vivas, com cores vibrantes. Ele se veste muito bem, embora ele esteja descalço ou de chinelo ou de sandália. Então, a roupa para ele também é uma forma de expressar aquilo que ele é, aquilo como ele se vê no mundo e também dialogar com o outro. Porque tem muitos tecidos africanos que eles estão dizendo algo para alguém. Ele diz que você está alegre, ele diz que você está triste, ele aponta para você que você o traiu. Ele fala, por exemplo, o tecido africano, ele fala, por exemplo, que você pertence a uma família numerosa, que essa família já tem uma linhagem para ser seguida, para ser continuada, e por aí vai. Então, tudo isso eu trago para o meu contexto performativo a partir desses estudos que eu vou realizando em contato com essas culturas que fazem parte de mim. E é onde também eu me identifico como um propositor e também me sinto fazendo parte desse contexto, né? Eu não citei aqui para vocês, mas eu sou iniciado no candomblé. Eu me iniciei em 1995. E isso ficou ainda mais latente em mim, porque realmente eu consegui me reconhecer mais uma vez como negro, né? A partir do culto a essa divindade. E é uma coisa que eu tenho comigo e creio. E também, sempre, quando eu tenho essa oportunidade de falar a respeito dessas questões, eu coloco sim o problema, mas eu coloco também o quanto esse grupo é um grupo que tem uma diversidade cultural muito importante, é um grupo que tem a sua cosmovisão e, principalmente, a sua importância no mundo. Né? Coisa que, por exemplo, o Ocidente não faz. Né? Para a gente poder entender e procurar saber mais sobre esses povos africanos, a gente tem que estudar a fundo. E, graças a Deus, agora, né, em pleno século XXI, nós temos vários teóricos africanos que falam sobre todas essas questões problemáticas, mas também trazem à tona tudo aquilo que esse grupo possui como algo que tem a acrescentar, que tem a dizer, que é importante. E faz com que nós olhemos para esse grupo africano no Brasil de uma outra maneira, porque aí a gente está tendo o quê? A gente está desenvolvendo também um olhar decolonial. A gente está desenvolvendo uma outra perspectiva que vai além do olhar do colonizador, porque somos nós falando de nós mesmos. Inclusive, eu gostaria até de deixar aqui para vocês 3 indicações de referências bibliográficas para vocês estudarem e procurarem quem tiver interesse. Vocês vão procurar o Attili Bembe, que ele traz a crítica da razão. Vocês vão também procurar o Wole Soyinka, que também é um pensador e artista que trabalha muito com essas questões. E vocês também vão trabalhar com uma outra pesquisadora maravilhosa, que é a Yoronke Oyemi. Ela vai falar muito sobre a questão dos papéis de gênero dentro da cultura africana e iorubá. Eu trago a Yoronke Oyemi para o meu trabalho justamente por quê? Porque os meus figurinos, na maioria das vezes, eles são agêneros, meus figurinos. Para falar um pouco também desse papel diversificado que há dentro da cultura africana com relação aos papéis. Não existe um binarismo dentro da cultura africana, tal como a gente conhece aos modos ocidentais. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre essa palavra Iao, Iao corresponde o quê? A esposa de alguém. E essa esposa pode ser tanto uma pessoa do gênero masculino quanto do gênero feminino. Então, por exemplo, eu, Roberto, biologicamente, eu sou do sexo masculino, mas eu sou esposa de Oiá, que é a divindade a quem eu fui iniciado. A mesma coisa, por exemplo, eu sou a esposa de Xangô, que é o meu segundo orixá. Então, isso demonstra o quê? O compromisso que eu tenho em relação com eles. Mas isso não quer dizer que a questão de gênero, tal como a gente conhece no Ocidente, ela é algo dentro da cultura africana, mesmo com a problemática do islamismo, que é muito presente lá, você vai ter essa rigidez, tal como o Ocidente prega, né? Desse contexto do gênero masculino e feminino, tal como a gente compreende. Existe uma fluidez de papéis ali. Então, por exemplo, um Iao,
ele pode ser tanto homem quanto mulher, ele pode atuar tanto dentro do contexto masculino quanto do feminino, e não necessariamente está ligado à sexualidade dele. Entendem? Então, eu acho que isso é importante deixar aqui para vocês, tá? Aí a gente vai seguindo. Sim, por favor, Sandra. Pode anotar as referências pra gente no chat, por favor? Sim, claro. Sim, vamos colocar no chat agora. Isso. Eu te pedi, ou então depois, se não conseguir no chat, talvez mandar para mim, eu mando para eles também. Vocês querem fazer perguntas? Eu queria falar só. Claro, pode falar. Eu assisti a apresentação do Roberto ano passado no SPA da USP, né? Ele falando dessa pesquisa das indumentárias e tal. E é muito legal, porque eu via as roupas, né, que você faz, as referências que você levou, e agora vendo essa parte mais performática do seu trabalho, deu um assim na cabeça. Por isso que eu tô aqui orando pra você e tô percebendo que eu tô percebendo que eu te conheço de algum lugar. Gente, você tava no spa? De vários lugares. Gente, que legal. Você me conhece de vários lugares? Que legal. Que incrível. Muito bom. Sim, um minutinho só, por favor. Eu tô toda estranha com esse cabelo, mas meu cabelo é grandão. Aí dá só uma um minutinho, por favor. Não tá Um minutinho só. Eu vou abrir pra você que eu tô dando aula aqui. Deixa eu só ele voltar. As questões da casa. Mas eu vou deixar aqui aberto para você pedir outra coisa. Desculpem, meninos. Desculpe, por favor. Então, fale, Giovana. Não, era isso só, que dá uma complementada assim no trabalho, né? Porque lá eu vi referenciado diretamente essa pesquisa das indumentárias e das vestimentas, e agora eu tô vendo esse lado performático e casa, né? Assim, dá uma ligação incrível pro trabalho. Isso, na realidade é um desdobramento, né? Um desdobramento que vai tá tendo essa conversa. Então conforme eu vou estudando, eu vou trazendo esse material para o meu processo, né, de trabalho, e de uma maneira muito clara, né? Porque o estudo ele propõe essa clareza desse diálogo nessas interfaces. Ai, que bom, fico feliz. Olha que incrível. Eu jamais imaginava que você... Eu lembrava de você de algum lugar, mas não sabia exatamente de onde. E você pôde assistir, inclusive, o meu trabalho lá, a apresentação. Ai, maravilhoso. Que incrível. Que legal. Mundo muito pequeno esse, né? Sim. Olha que interessante. Quem quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí, Eduardo. O Eduardo, acho que você vai escrever, né? O Eduardo vai escrever. Ok. Aí eu respondo para você. Edu. Você tem que aceitar ele? Como assim me aceita? É porque ele vai entrar com o celular para poder falar no microfone. Isso. Aí você aceita ele, que ele vai falar no Já aceitei, celular. Prontinho. Peraí, meu telefone tá tocando, depois a gente vê. Isso faz parte da live. São interferências. Faz parte da live. Roberto, eu achei muito interessante quando você estava falando dessa performance do Coração Dilacerado, que você falou que tem um fato, uma problemática e a riqueza. Eu achei muito bonito isso, tipo, de você falar do fato, a problemática e a riqueza que você trouxe foi através da cor amarela. Aí eu queria saber se nos outros trabalhos também tem esse padrão, tipo, de fato, problemática e riqueza. Sim, todos eles têm. Justamente por quê? Porque quando a gente faz um estudo sobre as questões decoloniais, a gente consegue perceber que há um outro papel do negro nessa sociedade escravocrata. Ao mesmo tempo que ele está sobre um processo de hostilização, ele busca estratégias para poder deixar em evidência aquilo que ele tem como valor cultural, como valor humano. Então, eu acho que é o grande ganho da cultura africana e afro-brasileira no Brasil é essa determinação desse povo específico que veio para cá, tanto dos povos banto, dos povos iorubás, quanto dos povos do antigo Daomé.
E isso hoje tem sido algo que tem se falado muito, tem se questionado muito, inclusive dentro da própria academia. Os embates, quando são realizados os congressos, encontros e simpósios, a gente está o tempo todo falando dessa contribuição, mas também de como houve essa articulação e essa, digamos assim, forma de se colocar no mundo que vai além daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente estudou a vida inteira, praticamente. E hoje, nós temos leis que nos favorecem, mesmo que muitas vezes elas não sejam aplicadas, né? A Lei 10.639, por exemplo, ela traz um momento muito importante do Brasil, onde você tem políticas públicas que vão desmistificar tudo aquilo que era dito e inquestionável anteriormente. Então, essa Lei 10.639, ela traz essa vantagem. E quando eu tive acesso a esse documento, quando eu tive acesso também a essas questões que ela traz, isso fez com que meu trabalho desse mais sentido ainda. Então, esses 3 pontos que você trouxe são os pontos também que eu prezo na pesquisa para realizar o trabalho, tá bom? Também é como você pensa, né, Rô? Porque conhecendo você como pessoa, você sempre traz essa realeza, né? E essa importância a importância dessa riqueza, né? Que ela nunca deve ser esquecida. Não estou dizendo que isso não tem a ver com dinheiro, né? Isso tem a ver com a questão da altivez, a riqueza no contexto que ela é mesmo, né? Da beleza da resistência, que eu acho que isso também tem a ver com a riqueza, né? E a contribuição, ela também vem muito aí, porque como você também pensa e como você age no seu dia a dia. Eu acho que talvez falar um pouco que quando você performa, é um Roberto que né? É um Roberto que existe. Então, eu acho que a gente trabalhou muito o semestre passado com eles a questão da autoria, como você quer expressar como você quer expressar e o que você quer expressar, né? Então, eu acho que é interessante pensar muito nisso, por exemplo, como que o que você expressa como performer é você também, né? É como você é. E aí você falou que eram 3 performances a partir do Heródoto, e aí você pode falar da terceira que é essa, né? Também. Isso. Tá. Só pra gente Aí fechar o dentro... ciclo pós. Isso, aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre o carnaval. Tá. Isso que a Sandra colocou realmente é o que me move, é o que me movimenta para desenvolver meu trabalho artístico. E, por exemplo, essa performance que se chama Levando o Fumo, eu fiz um estudo sobre essa questão do tráfico transatlântico, onde você tem o negro inserido nas lavouras, na região do Recôncavo Baiano. E tem uma cidade que se chama Cachoeira, no Recôncavo Baiano, que lá existiu uma grande produção de fumo de rolo, porque era uma zona fumagueira, uma área de plantação de fumo. E o que acontecia? Conforme os negros iam produzindo, plantando essa lavoura e colhendo para produzir o fumo de rolo, eles também usavam isso como a folha do próprio fumo, ela era medicinal para curar feridas, inflamações e também utilizada para alucinógeno. Picada de cobra, né? Picada de cobra. Picada de cobra. Isso mesmo. E o fumo de rolo também, quando era feito, ele tinha um efeito alucinógeno e também um efeito relaxante para quem fazia uso, transformava ele num cigarrinho, né? Então isso era um cigarro que ele era, o fumo de rolo, ele também aliviava essas tensões do dia a dia, do trabalho hostil que eles passavam. Só que tem um outro elemento aí dentro dessa pesquisa, porque olha só, o fumo de rolo, ele não foi aceito na Europa. A Europa ela não gostava desse produto para venda. Aí o que acontece? Como a gente tem essa rota comercial já bastante acentuada, porque você vai ter a cana-de-açúcar que é levada para a Europa, você vai ter o fumo que é levado para a Europa, a gente vai ter o fluxo do café também que é levado para a Europa. Aí o que acontece? Eles mudam o foco, pegam esse fumo, ao invés de ser levado para a Europa, ele vai ser levado para a África. Ou seja, os próprios produtores africanos, que estão aqui escravizados, produzem esse fumo que vai ser levado para a África. Isso é vendido lá. E os africanos passam a gostar desse
desse fumo. E recentemente eu fiquei sabendo de um fato que, mais uma vez, faz todo o sentido desse meu estudo, porque ele mostra também como esses negros tinham também um olhar para esse fumo, que além do medicinal, ele era também espiritual quando se refere ao contexto alucinógeno. Não como droga, tá? Mas como fazer com que você mude seu estado de consciência. Recentemente eu fiquei sabendo, entrevistando uma pessoa que trabalha com vestimentas também, trabalha com bordados Richelieu na Bahia. Me disse que na região do Recôncavo, em alguns terreiros de candomblé, algumas divindades, quando elas estão incorporadas nos adeptos, elas fumam esse fumo de rolo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Falando de orixá? Isso. O orixá fuma e também os erês também fumam. Tem alguns erês que fumam. Eu fiquei assim muito surpreso com isso, porque o que acontece? O que me veio como leitura? Primeiramente, o fato dessa escravidão, onde você tem essa mão de obra escrava sendo utilizada na plantação do fumo, a relação desse fumo com os cultos e com os rituais da época, com os fatores medicinais e também com essa apreciação desse elemento orgânico pelas próprias divindades dos negros. Então a gente tem uma simbologia que ela vai muito além daquilo que a gente conhece somente como um trabalho escravo. Então você tem o problema, você tem o produto na questão material dele, a sua importância dentro desse grupo e os benefícios também que são retirados desse elemento para esse grupo, tanto no contexto da medicina quanto no contexto da religiosidade. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente desconhece, né? Os barbeiros, que a gente está tão em moda hoje, que a gente fala tanto desses barbeiros, no período colonial, os barbeiros eram os negros. E eles tinham essa função não só de asepsia do corpo. O negro ele tinha um conhecimento medicinal de plantas, ele tinha um conhecimento medicinal do corpo, de como curar coisas que até então o Ocidente não conhecia. Então o barbeiro ele era aquele que curava as pessoas que estavam com alguma doença, com algum problema de pele, e eles inclusive faziam uso das ventosas no corpo dos seus donos, digamos assim. Então, tudo isso vem nessa amálgama dessa performance. Então, qual que é a minha intenção com essa performance? Eu vou deschavando, né, deschavando esse fumo, eu vou desenrolando ele, eu vou destrinchando ele, até ele formar um caminho. Ele vai formar um caminho no espaço que eu vou fazendo isso. Esse caminho ele vai remeter a essa ligação com a África e com o Brasil. Mas também ele vai propondo ao espectador outras leituras. Por exemplo, outro dia me falaram que ao ver eu realizar essa performance, parecia que eu estava destrinchando cabelos. Se a gente pensa em cabelo, a gente vai pensar no quê? Em memória. Né? Porque o cabelo ele carrega a memória, né, de todos nós. O cabelo ele tem uma força que ele traz a memória, né? E além de ser também um elemento no nosso corpo, que ele protege o nosso corpo de várias bactérias. Assim como o fumo também fazia com relação a esse grupo, né? Eles utilizavam como um elemento medicinal. Os pelos também no nosso corpo, eles têm um fator medicinal. Eles têm um fator de proteção, né? Que inclusive nos protege contra o câncer, né? Então tudo isso vai sendo amalgamado na minha produção artística. Quando eu trouxe aqui, por exemplo, a questão do uso da cor, que aqui eu trouxe um cor mais opaco, né? Eu trouxe um cor frio. Foi justamente para falar um pouco dessa frieza de como essas relações eram tecidas entre o senhor de colônia e o senhor dos escravos. Porque existia ali uma relação muito hostil, mesmo que eles ocupassem um cargo de confiança. Esse cargo de confiança dos negros para com seus colonos era justamente para desenvolver uma autonomia sobre os outros do grupo, para que eles pudessem saciar o desejo e a intenção daqueles colonos ali. Então, não existia nenhuma questão pacífica entre eles. Existia uma negociação. Só que a hostilidade e o estado de tensão, ele não deixava de
existir. Muito pelo contrário, ele se acentuava. E isso é uma coisa que não é narrada nos livros que a gente lê, não é narrada nos autores que não trabalharam com a questão decolonial. Quando a gente pega os autores decoloniais, eles vão falar sobre essas questões todas. Entende? Então, não há uma romantização dentro de um olhar decolonial, porque a gente aponta o problema, a causa do problema, e a gente se pergunta quais são as soluções para esse problema. Então, o tempo todo eu estou dialogando com essas questões. Isso são perguntas que eu me faço, inclusive. Como eu, Roberto Santos, artista e pesquisador, dialogo com essas questões hoje, na atualidade, com o meu fazer artístico e também com o meu processo de vida. Eu recuo, eu aceito, eu negocio, eu embato. Como que é? Qual que é o meu lugar aí nesse mundo? Qual que é essa minha alteridade? Qual é ela? Entendem? Então eu vou muito por esse caminho. Perguntas? Estou à disposição de vocês. A gente já são 11h30, 11h28. Aí, se a gente podia ficar um pouco mais um pouquinho, quem puder, se você também puder, Sim. talvez mais alguns minutos, e para as perguntas e para você falar também do carnaval. Ok. Acho que é importante também. Sim. Querem perguntar? Acho que eles estão quietos. Não há nenhuma questão? Impactados. Obrigado, imagina. É o processo. O processo é assim. É arte e vida, vida e arte fazendo parte do cotidiano. Ok? É por isso Então que eu quis trazer Sim. ele para vocês poderem pensar e ver, né, um artista falando e colocando, né, suas questões, suas perguntas, que isso é a vida, né, Roberta? É se perguntar todos os dias, né? Sim. E não necessariamente ficar no problema, é responder como arte, é responder com arte, né? Que Sim. Esse é o grande aprendizado, inclusive nesse momento, né, que a gente está vivendo, né? Sim. E esse momento, para mim, tem sido assim, ainda mais contundente, ainda mais importante para lidar com essas questões e me perguntar o tempo todo qual é esse meu diálogo com essa realidade e como que eu faço para traduzir isso no meu fazer artístico. Então, eu estou sendo o tempo todo instigado por essas questões. Ok? Vamos falar, então, a respeito do carnaval. O carnaval, ele vai surgir na minha vida dentro desse processo que eu havia trazido para vocês no início da nossa conversa, que é com esse desejo de viajar para o exterior para fazer parte desses shows brasileiros. Então, eu tive um contato bastante, assim, rápido para entender o que era o carnaval nas escolas de samba. Eu fiz parte, na época, isso foi nos anos 2000, eu conheci uma coreógrafa que ela se chama, que ela é viva ainda, Catiane Silva. Ela é cantora hoje, ela é coreógrafa. Ela fazia um trabalho coreográfico na escola de samba Camisa Verde e Branco. E justamente nesse ano, a escola estava homenageando o Elimar Santos. E ela precisava de ter um destaque de chão que representasse o orixá dele, que era o Oxóssi. Então seria uma ala com várias mulheres, todas representando a divindade feminina, que era Yansan, por coincidência, e a divindade masculina dele, que era o Oxóssi. E nessa coisa de eu fazer aulas com ela, na oficina de Andrade, ela percebeu que eu tinha muito essa coisa de presença. Ela me convidou para ir para o carnaval fazer esse personagem. Eu falei, nossa, que incrível, né? Que experiência interessante, nunca pensei nisso. Aí eu peguei, assumi essa posição de destaque de chão, desenvolvi o trabalho performativo, criei o figurino, fiz um estudo sobre os orixás, sobre o orixá Oxóssi, criei uma roupa tradicional aos moldes do candomblé, criei uma coreografia e participei dos ensaios, e quando foi no dia do desfile eu apresentei esse trabalho. E foi algo muito interessante porque o que acontece? Você desenvolve toda a performance numa passarela. E essa passarela, ela tem frente, lado direito e lado esquerdo. É totalmente diferente, por exemplo, da caixa preta do teatro, do palco. Ali você tem uma forma de você se locomover que ela tem que ser de uma maneira que você sempre desenvolva a performance indo para frente. Porque
como o formato é um formato de um desfile, você não pode ficar estacionado, você tem que se movimentar. Então, foi um desafio desenvolver esse trabalho para que eu pudesse chegar no tempo certo e correto até a dispersão. Então, tudo começava na concentração para terminar na dispersão. Então, foi muito interessante essa experiência. Aí, a partir disso, eu me apropriei desse personagem, desse destaque de chão. E eu levei ele para o Japão, levei ele para a Turquia, levei ele para o Chipre, levei ele para Taiwan também. E aí eu passei a ser também uma das, digamos assim, dos protagonistas desses atos performativos dentro do show brasileiro. Então, eu era o destaque do samba show. Eu não era simplesmente um passista, era um destaque ali que trazia um personagem. E esse personagem sempre dialogava com a cultura local, com a cultura africana e afro-brasileira e com a cultura indígena. Eu sempre levava um personagem que conversava com esses três polos. Então, por exemplo, no Japão, eu montei um destaque que era a bandeira Hinomaru, que é a bandeira do crisântemo. Na Turquia, eu montei um figurino que ele se relacionava com as pedras preciosas que a Turquia possui. Em Taiwan, eu criei uma indumentária aborígene, porque Taiwan foi formulada por aborígenes. E o parque temático que eu trabalhei, ele tinha ali toda uma descendência de aborígenes. Quando eu fui para o Chipre, tinha uma relação muito forte com os povos ciprianos, que tinha uma relação muito forte com a cultura grega. Então eu peguei e trouxe um deus mitológico cipriano que tinha uma proximidade com a cultura greco-romana. Então veja quantas informações a gente vai colhendo para poder criar um personagem para se aproximar daquela cultura também, uma vez que eu quero também que eles se aproximem da minha. Entendem esse contexto? Aí, quando eu terminei o meu processo de viagem internacional, eu fiz uma promessa que enquanto eu estivesse com vida, com saúde, eu continuaria trabalhando de maneira performática no carnaval, representando esses personagens, mas dando a eles uma visibilidade a partir de todas essas problemáticas que eu tinha conseguido acumular e entender a partir do meu processo de estudo. Porque o que eu percebi no carnaval paulista? Que a maioria dos enredos, da trama e das histórias que são contadas falam desses povos explorados. Então você tem sempre a cultura indígena dentro do contexto do enredo do carnaval, sempre você tem a cultura africana e afro-brasileira dentro desse contexto. Por quê? Porque o carnaval ele foi criado por pessoas marginalizadas. Mesmo que hoje haja, no contexto contemporâneo, uma outra visão dele. Mas o cerne da criação do carnaval, que é o intrudo no Brasil, se dá pelos negros e pelos indígenas. Então, é mais um elemento que também me leva a ter esse olhar ativista pelo viés da arte, enaltecendo esses personagens, porque a maioria deles sempre são ou indígenas ou africanos. Né? Esse ano, teve uma escola que eu representei um rei, que era da corte de Oió. E eu fiz um figurino, uma fantasia toda baseada nessa cultura iorubá que tem a presença muito forte do vermelho. Porque o vermelho na África, na Nigéria, representa a força da realeza, o sangue da vida e a perpetuação da espécie da linhagem humana e real. Então eu fiz ele todo pautado com a cor vermelho e também com os tons terra. Você tem a foto dele aí? Tenho sim. Vamos entrar no site que a gente pega lá, tá? Isso. Só um minutinho, por favor. É importante falar, gente, que ele cria os próprios figurinos, ele mesmo costura, ele cola. Cada ano ele vai pensando, né, sobre como que ele vai se vestir dentro do carnaval. Quantos anos você de carnaval, Rô? Eu tenho 20 anos de participação do carnaval. 20 anos também e é destaque de chão também. Assim, eu já tive a oportunidade de ver o Roberto tanto se arrumar como para poder entrar como dançando, né, no carnaval. É, assim, uma coisa impressionante. Muito obrigado. Realmente, é um negócio que vocês não acreditam, assim, a energia, a força, enfim, tudo isso que gera. Aí a gente vai finalizando com essa foto, tá, Rô? O pessoal tá saindo por conta do horário. Tá bem, alguns claro. Os alunos já estão dando tchau e agradecendo aí a sua presença. Sim, aí, sim. Acho que você fala sobre esse figurino, se for o caso, e aí a gente já finaliza. Se alguém tiver alguma pergunta também.
Ok. E depois a gente finaliza, tá bom? Sim, sim. Perfeito. Deixa eu me ver aqui Aí onde eu ele... acredito, se você mostrar esse Uhum. último que você fez, esse último carnaval. Sim, sim. E aí, gente, eu vou pedir para ele mandar para mim as referências bibliográficas, que eu acho que ele não teve tempo de escrever isso no chat. E aqueles nomes. Aí depois você manda para mim, manda para eles, tá bom, Rô? Sim, por favor. Muita coisa para fazer ao mesmo tempo, eu entendo. É verdade. Às vezes eu não consigo escrever no chat da aula ao mesmo tempo, porque fica tudo muito... São muitas informações ao mesmo tempo. É verdade. Ok. Estão visualizando? Estão? Sim, sim. Ok. É esse trabalho aqui. Eu representei esse rei com esse figurino. Nossa, que maravilha. E assim, como ele fazia parte dessa corte de Oió, e o tom vermelho era o tom que mais representava a dinastia dele, então eu procurei usar muito essas cores. Só que tem uma questão também. Na cultura iorubá, os reis eles também são representados por animais. E um desses animais é o leopardo. Então tem a presença do leopardo também na roupa. A realeza africana ela é representada pelos dentes de marfim. E também pelas aves. Várias aves fazem parte do contexto da cultura africana. Então eu usei penas naturais para representar esse deus. E muitos dizem também que esses reis eles tinham poder de transmutação. Então, eles tinham poder mágico, né? E também podiam se transformar nesses animais. Então, tudo isso eu trouxe para esse figurino, para esse trabalho. Por isso que tem essa cabeça que parece a cabeça de um animal, tem aqui esses dentes todos. E também falando um pouco dessa riqueza, né? A riqueza africana, porque a África ela é muito rica em minérios, né? E pedras preciosas, ela é muito rica em ouro, diamante. Então, tudo isso está representado nesse figurino, nesse traje. E, além disso, também a própria performance dançante, né? Que ela junta os passos de samba, de dança, tem um pouquinho também de alguns passos da dança afro. Aí eu vou desdobrando isso. Acho que eu tenho um vídeo que depois eu vou mandar para a Sandra apresentar para vocês terem uma ideia, mais ou menos assim. Eu tenho uma pílula desse vídeo. Aí ela passa para vocês depois, em outro momento, para vocês terem mais ou menos uma noção. Embora vocês já saibam, vocês devam ter assistido o Carnaval pela televisão e tenham presenciado os destaques, né? É isso. Alguma pergunta? Fiquem à vontade, por favor. Acho que não. Então, agradecendo, então, Rô, tô falando que você é incrível. Se você depois ler as mensagens aí no chat, sim, gostando muito, muitos estão precisando sair que vão trabalhar, estão agradecendo. Eu acho que talvez a sua consideração final sobre como foi, enfim, o que você quiser falar. E agradecer você por você estar aqui, bom te rever, né, nesse momento. E agradecer por você ter tido toda a generosidade de vir expor aqui a sua pesquisa e a sua presença como artista aqui pra gente, né? Então, acho que se você quiser finalizar, o que você quiser falar. Bom, em primeiro momento, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a esse olhar tão generoso dessa recepção, tanto pela minha professora, que ainda continua sendo a minha orientadora, a professora Sandra Soar. A todos vocês, muito obrigado por terem se disposto a ouvir um pouquinho da minha história, saber um pouquinho, conhecer um pouquinho da minha trajetória. E principalmente também o que eu quero deixar para vocês, que todo e qualquer trabalho que vocês venham realizar, façam ele realmente com vontade, façam ele realmente com muita determinação e nunca duvidem, nunca subestimem o poder que vocês possuem para desenvolver um trabalho artístico. E alicerce esse trabalho criando esse diálogo com a teoria e com a praxis. A teoria e a prática caminham juntos. E isso é mais do que necessário. E se sintam livres para expressar aquilo que vocês entendem e aquilo que vocês gostariam de dizer para algo ou para alguém. Eu acho que isso é muito importante, porque o artista ele tem esse papel na sociedade. E eu acredito que eu estou conversando e dialogando com artistas. Nós temos esse lugar na sociedade de falar sobre nossas inquietações
de expressar tudo aquilo que nos incomoda e principalmente deixar claro ao outro que nós somos seres importantes dessa sociedade. Somente agora, nesse momento que a gente está vivendo um processo de retrocesso que nega a potência artística, nega a potência intelectual e nega também a potência humana. É isso que eu tenho para deixar para vocês, tá bem? Muito obrigado, e que vocês tenham uma carreira brilhante, tanto na academia quanto fora dela. Ficou mutando e desmutando aqui, então eu quero agradecer muito, muito, muito pela tua energia, pela tua força, pela sua expressividade e por estar aqui com a gente hoje, tá bom? Muito obrigado. Eu tenho, assim, a agradecer imensamente mais uma vez, tá bem? Gente, vamos aparecer para ele aqui, para dar um tchau mesmo, ao vivo, para ele dar, né? Vamos dar um tchau para ele, olhando para ele, né? Que ele está aqui colocando. Gente, tem um monte de gente linda aqui que tinha deixado só a foto. Olha isso, gente. Um monte de gente linda, um monte de gente incrível que ficaram só com as fotos. Então, para dar um tchau para ele, Roberto, muito obrigado, tá? Cristina, obrigado a todos vocês. Fiquem bem, tenham um ótimo dia e que vocês me convidem agora para assistir o experimento de vocês e a performance que eu quero ver. Tá bom? Tá bom, gente. Tchau, tchau. Então é isso. Depois eu dou instruções para vocês. Obrigado, Rô. Obrigada. As referências. Sim. Eu vou fazer isso agora, já. Eu vou enviar um e-mail para a Sandra com todas essas referências e até onde buscar o material, tá? Fiquem tranquilos que eu vou fazer isso já, agora, nesse exato momento, para todos.